Fala, gente, tudo bom com vocês? Essa aula vou estar discutindo aí com vocês dentro desse nosso módulo ali, como estudar, né? Não tem uma regrinha fixa para isso, né? São só, vamos dizer assim, algumas dicas e às vezes assim opiniões até pessoais, né? Disso daí não existe uma fórmula certa, né? Mas eu vou estar discutindo com vocês talvez algumas dicas, vamos dizer assim, né? Algumas diretrizes de como que você pode agora estudar um artigo científico, estudar com mais calma, ler ele com mais detalhes, efetivamente, tá? E eu selecionei dentro desse nosso tópico, né? Como que você vai efetivamente fazer uma busca pelas referências do trabalho, né? Não uma busca no PubMed, como basicamente já coloquei aí um tutorial que a gente tem disponível, muito mais didático, efetivamente, né? Mas efetivamente como é que você vai fazer uma análise das referências citadas no texto, tá? Então, vamos ao tópico, né? Então, buscando, né, como estudar um artigo científico, né? Buscando e efetivamente analisando as referências aí citadas no texto. O que eu selecionei, né? A gente vai estar discutindo como você lê e estuda com detalhes basicamente o paper, busca as referências para você fazer um aprofundamento aí nos estudos, e se efetivamente as referências citadas, isso é o mais importante, se elas dão suporte às afirmações que estão sendo realizadas no texto, né? Quem não sabe o que significa isso daí, a gente vai estar discutindo daqui a pouquinho, mas nem sempre isso acaba acontecendo, né? Uma coisa que a gente não imagina, né? Que possa acontecer, que uma referência vai ser citada no texto e ela efetivamente não dê suporte à afirmação, isso pode acontecer, ok? Olha só que interessante. Eu peguei esse trabalho que eu estou lendo aqui esses tempos, saiu essa semana, não tem nem ainda a distribuição dele na revista, né? O número, o ano, tal, né? É um trabalho que está ainda na Impress, né? Que é chamado aí na Ahead of Print, né? Na revista científica, no Journal Applied Physiology, que é do Duchanou e do Enoka, né? Dois autores aí que dispensam apresentações aí na parte de adaptações neurais ao treinamento. Então, na introdução, olha aqui, eu estava lendo, né? Considerando aqui a organização funcional e anatômica, né, do nosso output motor, né, que tem sido investigada durante séculos, né, desde os estudos pioneiros de Sherrington. Então, por que tem aqui, ó, Sherrington 1,2? Provavelmente não, estão citando aqui efetivamente os estudos desse pesquisador que dão suporte a essa frase inicial que foi colocada aqui na introdução. Então, isso aqui eu grifei, só para a gente ver daqui a pouquinho, eu vou abrir o paper original, e a gente vai estar dando uma olhadinha nas referências 1 e 2 que foram citadas aqui do Sherrington, ok? Aí, continuando no outro parágrafo, ele coloca aqui, ó, Liddell e Sherrington formaram aqui a fundação desse campo, introduzindo o conceito de unidade motora. Então, olha que interessante, né? O conceito de unidade motora foi introduzida nesse paper que eles estão citando aqui, ó, referência 2, que é definida como motor, o neurônio motor inteiro, seus dendritos, seus axônios e as respectivas fibras musculares inervadas pelo axônio. Então, aqui está a definição de unidade motora e aqui a referência 3, efetivamente, que ele está citando, tá? Vamos abrir o paper, né, para a gente ler juntos lá, que é legal pra caramba. Então, tá aqui o trabalho que eu estava lendo, no artigo original, né, tá aqui no Journal Applied Physiology, ainda está na versão, né, Impress, né, distribuição das unidades motoras, né, e das propriedades das unidades motoras ao longo dos músculos esqueléticos aí humanos, né, Distribution of Motor Unit Properties, as propriedades das unidades motoras dos músculos esqueléticos humanos, em humanos. Aí tem um abstract, né, o objetivo dessa nossa revisão foi comparar a distribuição das propriedades das unidades motoras os músculos esqueléticos humanos de diferentes tamanhos e ranges, né, as amplitudes de recrutamento. Né? As unidades motoras podem ser distinguidas baseadas em diversos atributos, né, diferentes. Enfim, a frase da introdução que eu citei lá com vocês está aqui.
Então, vamos buscar efetivamente lá a referência 1 e 2 para saber se elas efetivamente dão suporte para essa primeira afirmação que eles colocaram aqui da organização funcional anatômica do output motor do nosso sistema nervoso e que tem sido investigado aí pelos estudos pioneiros de Sherrington 1 e 2. Então, vamos lá nas referências, referência 1 e referência 2 está lá, ó. Sherrington, remarks de alguns aspectos de inibição reflexa. Eu posso baixar esse paper, né, apesar de ser bem antigo, papers clássicos aí para a gente estar estudando, e o outro 2, recrutamento e alguns outros fatores de inibição reflexa. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso baixar esses 2 papers se eu tive curiosidade, efetivamente, de saber mais a respeito disso que eles estão colocando aqui. Eu vou estudar, efetivamente, esses 2 trabalhos. Então, não sei se todo mundo entendeu essa mensagem que eu estou passando, daqui a pouco eu vou voltar para vocês aí no paper, mas, assim, as referências, elas são citadas no trabalho, no corpo do texto, para dar suporte, efetivamente, para as afirmações que estão sendo feitas, ou então direcionar o leitor para uma leitura extra. Direcionar assim, olha, esse conceito você pode ver com maiores detalhes nessa referência. Não é o objetivo, o escopo principal desse trabalho, mas se você quiser saber alguma coisa a mais, eu te indico efetivamente essa referência, né? Eles fizeram isso daqui, ó, no trabalho, então eu vou voltar lá no texto para a gente dar uma olhadinha no que mais a gente pode extrair efetivamente das referências, tá? Referência 3, basicamente eles dão origem lá ao conceito, 2, desculpa, dá origem ao conceito de unidade motora, que a gente já viu, e a referência 3, ele está definindo o conceito de unidade motora, que a gente já viu isso em vários livros texto clássicos aí de fisiologia neuromuscular, que fala das respectivas fibras inervadas por um motoneurônio alfa, efetivamente. Então, vamos ver só a referência 3. Aqui, ó. Cadê as referências? Lá no final do texto, aqui, ó. Já é uma referência deles mesmo, do Duchanot e do Enoka, que está falando aqui do recording, né, das unidades motoras, né? Basicamente, ele está fazendo um acesso através de eletromiografia, origens e insights do sistema integrado motor humano, né, Brain Research, e aí tem efetivamente aqui o ano da publicação, tem até uma errata aqui, que eles colocaram também, né, deve ter cometido algum errozinho aí na publicação, às vezes digitação, alguma coisinha a mais assim, e tá lá, é uma publicação de 2011, publicado aqui no periódico Brain Research, que é fenomenal aí também. Ok? Continuando lá no texto, vamos extrair algumas informações aqui a mais, tá? Os estudos pioneiros acabaram demonstrando aqui, né, os estudos pioneiros aqui basicamente de Adrian e Brook, que é uma outra referência que eles estão citando, acabou demonstrando que a força exercida por um músculo durante uma contração voluntária é o resultado do recrutamento concorrente de unidades motoras e da modulação da taxa com que essas unidades motoras disparam seus potenciais de ação. Olha que interessante essa frase, hein? Me chamou bastante atenção, e isso daqui está reportado no estudo de Adrian e Brook, que eu posso também buscar caso eu tenha alguma dúvida sobre a capacidade de produção de força sendo exercida pelo recrutamento de unidades motoras e a taxa de disparo dos potenciais de ação. Fiquei curioso, hein? Referência 4, vamos lá. Referência 4, está aqui, Adrian e Brook, o disparo dos impulsos dos neurônios motores, parte 2, frequência de disparo e contração voluntária reflexa do humano, né? Deve ser, né? Basicamente, aqui, em reflexo involuntário e contraction. Aqui já é humano, já é outra história, né? Precisava ler a referência inteira. Também em 1929, basicamente mostrando para a gente como que a modulação de força acontece através do recrutamento e da taxa de disparo, tá? Frases clássicas ilustradas em livros de texto, né, de fisiologia e humana, né, basicamente nos capítulos de fisiologia neuromuscular. Então, não sei se está dando para entender a mensagem que eu estou passando. Quando você vai ler um trabalho científico e você quer ler com detalhe, quer estudar, isso leva tempo, gente, né? Porque você vai ter que ler esse parágrafo, reler, efetivamente pegar algumas palavras que você talvez não tenha entendido,
buscar as referências para explicar alguns conceitos que talvez você não tenha entendido. Então, vamos supor que, sei lá, a fisiologia neuromuscular não seja a linha de pesquisa de várias pessoas que estão aqui me assistindo, né? Aí, de repente, eu falei taxa de disparo dos potenciais de ação, né? Falei assim, nossa, potencial de ação, aquele negócio que a gente estudou lá na graduação, terrível, despolarização, repolarização, entrada de sódio, saída de potássio, terrível, então eu vou ter que revisar isso no livro de fisiologia antes de eu continuar me aprofundando nesse artigo. Então, aí nesse momento aconteceu uma coisa importante, você para de ler o paper e você vai buscar alguns conceitos básicos necessários para que você consiga entender o paper. Continuando lá no artigo, olha só que interessante. Outra frase que também grifei aqui, propositalmente, né? Eu não grifaria isso daqui se não fosse efetivamente para essa aula. Os estudos pioneiros, aqui já li, desculpa, essa frase, né? Subsequentemente, né? Baseado nas observações em preparações animais, Hahnemann, referências 5 e 6, acabaram propondo que a ordem de recrutamento das unidades motoras foi determinada primariamente pelo tamanho do neurônio motor, o que se tornou conhecido como o princípio do tamanho. Então, o que ele está querendo discutir aqui com a gente? Obviamente, ele fez uma introdução muito sumarizada, clássico do princípio do tamanho de Hahnemann, que mostra para a gente como que as unidades motoras elas são recrutadas em função do seu tamanho, né? A aula clássica lá que eu coloquei para vocês aí no módulo de adaptações neurais, onde a gente discute efetivamente os estudos clássicos de Hahnemann, mostrando esse princípio básico da fisiologia neuromuscular, que foi descrita aí nesse parágrafo chamado princípio do tamanho, tá? Nossa, o que é esse negócio de princípio do tamanho? Você fala toda hora disso aí, você fica discutindo isso daí, papapá, e eu não sei o que é. Então, para de ler o paper, vamos para os livros textos, vamos estudar o que é efetivamente o princípio do tamanho, que ele está só citando no artigo para a gente e não está detalhando esse processo. O que significa unidades motoras de diferentes tamanhos, né, que é o diâmetro do axônio motor. O que significa isso em termos de funcionalidade, o que significa isso no tocante ao drive neural, qual a implicância disso no recrutamento aí de unidades motoras, né? E qual a implicância disso no exercício, que é outra coisa importante também. Então, de novo, né, não sei se está dando para entender o que eu estou colocando aqui, mas a leitura efetivamente de um artigo científico, ela tem que ser feita com detalhes, ela tem que ser feita com calma, né? Não conseguiria ler um artigo desse em 5 minutos, e entender um artigo desse em 5 minutos. Nós estamos aqui há 10, 12 minutos, e a gente acabou lendo por cima, nem 2 parágrafos, ok? Tudo bem que eu estou discutindo com vocês as referências, estamos batendo bola, um papo aí em relação a isso daí, mas eu, sinceramente, eu pararia nesses 2 parágrafos, revisaria esses papers, né? Por mais que eu já tenha lido tal esses papers, seria interessante reler efetivamente esses trabalhos que eles estão citando antes de dar continuidade aí na leitura do paper aí como um todo, ok? Então, continuando, né, agora eu vou mudar para o PowerPoint, lá que eu preparei para a gente estar discutindo isso aí. Eu acho que, não sei se ficou claro, aí efetivamente o exemplo que eu quis dar desse trabalho que eu estou lendo aí sobre unidades motoras, a distribuição de unidades motoras aí no nosso organismo, tá? Momento nostálgico aqui agora, né? Olha só o que eu achei outro dia aqui nos meus arquivos, né? Um artigo assinado aqui, né? Pelo professor Fernando Catanho, o RA dele na faculdade, tá aqui. Mandei isso para ele no WhatsApp outro dia, ele falou assim, era assim mesmo, né? Eu escrevia meu nome no artigo e colocava o meu RA embaixo, para caso alguém achasse o artigo pudesse me devolver, né? E eu tirei uma foto aqui do artigo que o professor Fernando estava lendo lá no laboratório, que é o artigo clássico do teste de lactato mínimo, né? O TEGTBOR, para quem conhece isso daí do treinamento de endurance, né? Uma forma de determinação de intensidade
de exercício. Aí, pô, no bate-bola lá, a gente lembrando da época do laboratório, a gente, nossa, não aguentava mais dosar lactato, gente, era tanta medida, tanta análise que a gente fazia, e um dos trabalhos que pautava aí a nossa prática era esse daqui, do Tectable, né? Não estou aqui para discutir esse paper, né? Nem a análise, né, do lactato mínimo, né? O teste do Tectable. Eu estou aqui para mostrar efetivamente, olha, o Fernando leu o Tectable, o artigo lá, e ele grifou algumas referências para ele buscar, para estudar depois. Olha aqui a referência do REC, onde fala polemicamente aqui do conceito do 4 milimol como uma justificativa do limiar de lactato. É errado isso aqui. Outro artigo aqui que ele colocou também, Jacobs Kinderman, a significância aqui, ó, da transição aeróbio anaeróbio para determinação do trabalho, das intensidades durante o treinamento de endurance, conceito também que já foi revisto aí recentemente, né, transição aí esquisita, né, não tem isso daí, né, segundo os artigos do Brooks, do Gladden e tal, tudo mais. Enfim, acho que deu para entender a mensagem que eu estou passando aqui, mais algumas referências aqui que o Fernando Catanho grifou, então vamos ver o quanto que ele estudou a mais com esse paper. 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele estudou mais 10 artigos depois que ele leu esse trabalho aí do Tectable. Ele grifou ali 10 referências para ele ir atrás e estudar um pouco mais a respeito das referências que foram citadas aí no paper. Ok? Agora, uma outra forma também de você verificar as referências citadas é quando você, não vou falar desconfia, né, mas quando você lê um parágrafo e você quer ver efetivamente se a referência citada ela dá suporte para aquela afirmação que foi feita no parágrafo. Então, vamos dar uma olhadinha de novo aqui no PowerPoint. Eu separei aqui um pedaço de um trabalho que me chamou a atenção, né? Esse aqui eu fiz um recorte aqui de um trabalho que eu estava lendo, né? E aqui a frase, vamos lê-la, né? Por exemplo, uma simples caminhada depende do uso da força em uma situação que demanda certo nível de equilíbrio dinâmico, coordenação motora, flexibilidade e estabilidade postural. Aqui não tem nenhuma referência citando embasando efetivamente essa frase para mostrar algum trabalho onde tenha mostrado, colocar algum trabalho onde tenha mostrado que a caminhada depende de tudo isso daqui mesmo. Não estou duvidando, porque efetivamente depende, né, de força, de equilíbrio dinâmico, de coordenação, tal, mas enfim, gostaria de ver um trabalho que tivesse mensurado tudo isso numa caminhada que não tem uma referência a respeito disso. Caso mantida por um longo período, resistência muscular e cardiorrespiratória se somam aos componentes anteriormente mencionados. Já em caso de execução rápida, entre parênteses, atravessar uma rua, uma caminhada, pressupõe-se aqui que você vai atravessar uma rua, você vai aumentar a velocidade de caminhada, você vai ter exigência de potência, de velocidade e agilidade, que são aí acrescentadas à demanda. A referência 11 é citada. Essa frase me chamou bastante atenção, né? Não estou criticando aí o paper, né? Falei, nossa, uma caminhada, né? E você vai atravessar a rua, vai ter potência, né? Assim, os meus conceitos físicos, quando você está fazendo uma caminhada, você já está produzindo potência. Talvez você vai exigir mais potência do músculo esquelético quando você aumenta a velocidade de contração, e isso possa levar a uma maior velocidade, efetivamente, de deslocamento. Então, aqui, somadas, acrescentadas à demanda, eu acredito que seria acrescentado uma maior magnitude disso daqui, né? Mas, enfim, não estou contestando o trabalho, né? Me chamou a atenção a referência 11, que foi colocada aqui, onde essa referência, ao meu ver, deveria embasar essa frase, né? Deveria mostrar um experimento onde efetivamente foi quantificado que para você atravessar uma rua, você tem uma execução mais rápida, você tem uma caminhada mais rápida e vai exigir potência, velocidade e agilidade, a demanda, tá? Então, o que eu esperaria da referência 11 é que se tivesse feito um experimento onde tivesse sido quantificado tudo isso daqui
para que desse suporte a essa frase que foi colocada. Então, eu peguei a referência 11 é esse estudo aqui, Okada, publicado em 2011 no Journal of Strain Conditional Research, e está falando da relação entre a estabilidade do core, movimentos funcionais e desempenho, tá? Então, o que eu fiz? Eu separei a referência 11 para a gente dar uma olhada nela com maiores detalhes, efetivamente o que ela está, o que foi feito no experimento e se esse experimento, os resultados, as observações experimentais, elas dão suporte efetivamente a essas afirmações que foram feitas na frase aí a respeito da caminhada, exigindo potência, altamente velocidade, né? Quando vai atravessar a rua é uma coisa fenomenal, né? Enfim, vamos lá. Está aqui a referência 11, relação à estabilidade do core, movimento funcional e desempenho. Vamos ler, né? O objetivo do estudo, lendo aqui o resumo, o objetivo do estudo foi determinar as relações entre a estabilidade do core, movimentos funcionais e o desempenho. 28 indivíduos saudáveis, aqui idade de 24, mais ou menos 3,9, quase 4 anos de idade aqui, desvio padrão. Altura, massa, enfim, tudo mais, realizaram testes em 3 categorias: estabilidade do core, movimento funcional, o FMS, né, o Functional Movement Screen, que é o testezinho lá que todo mundo conhece e tal. Enfim, vários outros testes aqui foram realizados, né, para se estabelecer relações efetivamente entre esses movimentos, a estabilidade do core e o desempenho, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos resultados. Não foram observadas correlações significativas entre a estabilidade do core e o FMS. Foram identificadas correlações moderadas a fraca, sugerindo que a estabilidade do core e o FMS não são fortes preditores de desempenho. Enfim, adicionalmente, existem os acessos existentes não satisfatoriamente acabaram confirmando a importância da estabilidade do core no movimento funcional. Apesar da ênfase que os profissionais do fitness têm colocado nos movimentos funcionais e no treinamento para o core, para a melhora do desempenho, nossos resultados sugerem outra coisa, né? Na verdade, o contrário. Apesar dos movimentos do core e os funcionais, do treinamento para o core, os movimentos funcionais serem importantes de serem incluídos num programa de fitness, especialmente para a prevenção de lesões, eles não devem ser a ênfase primária de nenhum tipo de treinamento, né? Ou seja, por que eu li esse trabalho aqui com vocês? Vamos ver de novo lá a frase que ele foi citado. Já em caso de execução rápida, atravessar a rua, potência, velocidade e agilidade são acrescentados à demanda, né? Eu não identifiquei que esse experimento ele pudesse ser utilizado para dar suporte a todo esse parágrafo que foi colocado, porque o experimento ele não mensurou efetivamente essas capacidades aqui durante uma caminhada, durante o atravessar da rua. O experimento ele objetivou fazer relações entre o FMS, estabilidade do core, aí, efetivamente, né? Então, voltando lá para o paper, eu não acredito que esse tipo de citação aqui possa ser utilizada naquela frase. Então, está aqui o trabalho, né? Acho que até já compartilhei nas 300 mil redes sociais aí, no Telegram, no Instagram, nos 300 Gram, no Twitter, enfim, já mandei 300 mil lugares aí diferentes e eu não sei efetivamente por que essa referência foi citada, porque ela não dá suporte para que você afirme aquilo ali. Inclusive, ele está colocando algumas coisas estranhas a respeito do FMS, que os testes de estabilidade, aqui, os baixos scores aqui no teste de estabilidade no FMS acabam não influenciando o desempenho, enfim, né? Depois vocês leem aí esse trabalho com mais calma aí, mas ao meu ver ele não dá suporte
efetivamente, para essa afirmação que foi feita e a referência é uma citação indevida. Enfim, não sei se ficou claro aí a mensagem que eu queria passar e a importância da gente estar lendo os trabalhos aí com mais detalhe, né, os artigos com mais calma e efetivamente checando aí as referências, se você quer estudar um pouco mais a respeito do assunto ou se você quer conferir efetivamente se a referência citada ela dá suporte para a afirmação que foi feita. Obrigado, gente. Abraço. Tudo de bom.